O paralítico de Cafarnaum, amém? Glória a Deus. Marcos 2, a partir do verso 1, diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E eles lhe anunciavam a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Vamos orar, vamos colocar tudo diante da presença do Senhor. Senhor Jesus, nós chegamos mais uma vez diante da Tua presença. Pedimos, Pai, a Tua proteção, Teus cuidados. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque lemos a Tua palavra, Senhor, e vemos como o Senhor é grandioso, maravilhoso e soberano. Abençoa as nossas vidas, aqui nós estamos, Pai. Estamos aqui porque dependemos da Tua ajuda para nós continuar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo conforto, obrigado, Jesus, por todas as coisas que temos. Tudo que temos vem de Ti, Pai, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar e vamos à palavra do Senhor. Eu estou que nem a Leonardo, irmãos, eu fiz muitas anotações, mas a maioria das vezes, como diz a Celita, a gente anota e Deus promove outras coisas, amém? Há amigos e aqueles mais chegados que irmãos. Em Marcos nós lemos uma linda história de um paralítico e seus amigos, que foram ao encontro de Jesus. Jesus, ao voltar a Cafarnaum, o povo ficou sabendo e aglomeravam-se ao redor dele. E ele lhes pregava a palavra, amém? Então, irmãos, a diferença é onde o Senhor Jesus está. Muitos vão para serem curados, muitos vão para serem alimentados, muitos vão até mesmo de curiosos, amém? Mas a multidão vai ao encontro de Jesus. E a palavra nos conta desses 4 homens que tinham um amigo em comum. E eles, sabendo que Jesus tinha retornado a Cafarnaum, ficaram sabendo que Jesus estava reunido numa certa casa, e eles pegaram esse amigo, e até mesmo pensaram, vai ser hoje. Hoje nós vamos levar o nosso amigo ao encontro de Jesus. Porque eles ficaram sabendo que Jesus, ele podia fazer muitas coisas. Eles ficaram sabendo que Jesus, ele curou, Jesus, ele libertou. Se nós lermos antes as histórias, quantas coisas Jesus fez até chegar em Cafarnaum. Então eles ficaram sabendo e pegaram aquele amigo. A história não conta quanto tempo esse amigo ele estava acamado. Mas isso não deixou eles parados, amém? Eles se reuniram, pegaram um amigo e foram até o encontro, onde Jesus estava. Quando eles chegaram lá, irmãos, eles se depararam com uma multidão. E agora, o que nós vamos fazer? A multidão não impediu a fé que eles tinham no coração. As barreiras, aquelas monte de pessoas que estavam ali, irmãos, não fez com que eles voltassem para casa da mesma maneira. Eles pensaram, nós viemos, nós trazemos o nosso amigo e nós conhecemos quem é Jesus. Então nós vemos aqui, fizemos um esforço, nós 4, nós amamos esse amigo que está deitado e nós vamos chegar aonde Jesus está, porque nós queremos o nosso amigo de pé novamente.
Ele era paralítico. A história não conta, irmão, se ele era paralítico de nascença ou se ele tinha sofrido um acidente e já não conseguia mais caminhar. Mas ele não podia mais, o seu corpo estava debilitado, estava com defeito, mas a multidão, eles não conseguiram chegar à porta. Isso não impediu, porque a fé deles era muito grande. Aí, na mesma hora, eles pensaram, temos um jeito. Vamos subir em cima da casa, não vamos nos importar se alguém vai dizer, vocês não podem fazer isso. Não, nós viemos aqui, nós trouxemos o nosso amigo, nós sabemos que Jesus está dentro da casa e nós queremos chegar aonde Jesus está. Não importa como, mas nós queremos levar o nosso amigo até Jesus para que Jesus cure o nosso amigo. Tiveram a ideia, vamos tirar parte do telhado. Um mais esperto, quem sabe mais alto que os outros pastores, ele olhou e mais ou menos disse, vamos tirar na direção da direita, porque Jesus está mais ou menos na metade da casa. Ali nós vamos retirar o telhado e vamos baixar devagarinho e Jesus vai ver o nosso amigo. Foi isso que eles fizeram. Eles tiraram o telhado com cuidado, para que não desse nenhum acidente, né? Porque tinha muitas pessoas ali. A palavra nos diz que tinha multidões. Aí nós temos uma ideia assim, de pessoas. Multidão de pessoas, várias pessoas que estavam ali. Eles tiraram, irmãos, o telhado e largaram devagarinho aonde Jesus estava. E Jesus era onisciente, ele sabia todo aquele rebuliço que estava dando lá fora. Quando aqueles 5 homens subiram ao telhado, Jesus já estava vendo a fé daqueles homens, daqueles amigos. E sabe por que eles estavam fazendo isso? Porque eles amavam aquele amigo. Eles não queriam mais, pastor, que aquele amigo sofresse. Quem sabe ele tinha dor. Quem sabe ele tinha sonhos, quem sabe ele tinha planos, mas a sua dificuldade fazia com que ele ficasse naquela cama, naquela maca. Aí eles chegaram até Jesus, Jesus vendo, eles baixaram devagarinho aonde Jesus estava, e Jesus, no mesmo tempo que ele viu, a primeira palavra que Jesus disse para aquele homem: paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso. E sabe por que Jesus se direcionou a isso? Porque ele sabia que no meio daquela multidão, pessoas incrédulas, pessoas com defeito, pessoas com coração endurecido, eles já estavam pensando. Irmãos, aonde Jesus estava, acontecia maravilhas, mas ao mesmo tempo que acontecia coisas boas, sempre tem aquela turma do contra, sabe? Aquela turma que não se alegra com a tua alegria, aquela turma que não fica feliz com as tuas conquistas. Sempre vai acontecer esse número de pessoas que vai estar sempre pensando, vai dar tudo errado, não vai dar certo, ela não vai conseguir. E Jesus, na mesma hora, a palavra que ele se direcionou para o paralítico, filho, e chamou de filho. Olha que palavra maravilhosa. Jesus, vendo a fé daqueles homens, já lançou a palavra sobre aquele paralítico, a palavra que ele chamou ele filho. Os teus pecados estão perdoados. Na mesma hora, irmãos. Se você continuar lendo no 6... E alguns que estavam sentados, os escribas, pensavam no coração, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a intenção do nosso coração. Eles já blasfemaram, quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Mas Jesus, sendo soberano e conhecendo todas as coisas, na mesma hora que ele disse, os teus pecados estão perdoados, Jesus mostrou para eles que ele estava usando a autoridade que Deus lhe tinha lhe dado. Por isso ele tinha condições de perdoar pecados, amém? E graças a Deus que o nosso Deus estava ali presente. Na mesma hora que ele respondeu, os teus pecados estão perdoados, o paralítico ficou curado. Ficou curado de muitas tristezas. Ficou curado, quem sabe, de muitas amarguras. Ficou curado, quem sabe, de palavras que ele lançou às outras pessoas. Quem sabe, pessoas
riam da sua situação. Quem sabe pessoas diziam para ele: você não caminha porque você tem alguma coisa errada na tua vida, por isso que você está na cama, por isso que Deus não te ouve. E quem sabe, muitas vezes a pessoa fica magoada, ela fica sentida, e muitas vezes ela fala a palavra, irmãos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Tem horas que falamos palavras que muitas vezes ferem as pessoas. Mas o nosso Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, já colocou ali para eles que o pecado deles estava sendo perdoado. E que maravilha, irmãos, vendo a história desses 4 amigos. A Bíblia não nos conta que tempo que faz que eles eram amigos, da onde eles se conheciam, mas eles tendo amor, se preocupando, sabendo que Jesus iria curar o seu amigo, aquele amigo paralítico, eles foram até o encontro de Jesus e tinham fé que Jesus iria curá-lo. Os amigos, eles foram companheiros de fé, mesmo eles vendo as multidão, as barreiras, eles não desistiram. Precisamos de amigos que caminhem conosco assim, irmãos. Precisamos de pessoas que estejam do nosso lado. Precisamos de amigos que digam assim: irmãos, vamos lá, vai dar tudo certo, Jesus está conosco. Jesus vai te ajudar, Jesus vai te fortalecer. Você está cansado, Jesus pode tirar esse cansaço. Você está desanimado, Jesus pode renovar as tuas forças. E é tão bom saber, irmãos, que quando nós chegamos diante do Senhor, tudo acontece diferente. Da maneira que nós chegamos, nós não saímos da mesma maneira que nós chegamos, irmãos. E é tão bom saber que Jesus, Ele conhece os sofrimentos de cada um. Jesus conhece o nosso interior. Jesus sabia o que aquele homem passava. Jesus sabia, naquele dia, Jesus retornando, a palavra nos conta que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, quer dizer que Jesus já tinha passado por ali. E não tinha dado ainda esse encontro, pastor, dos 4 homens levarem o paralítico. Não era para que Jesus voltasse novamente. E muitas vezes é assim, irmãos. A gente vem, Jesus passa e nós estamos despercebidos. Porque ainda não é a hora, a bênção vai chegar. E quando dá novamente o encontro e você sabe, vai ser hoje. Hoje vai ser diferente. Eu vou chegar diante do Senhor, não importa a barreira, a situação, a multidão, não vai me impedir de chegar diante do Senhor. Eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou exausta, mas o Senhor Jesus vai me abençoar. Não importa se vai ser hoje, vai ser bênção, mas quem sabe vai ser daqui a 15 dias, mas o meu Deus é um Deus que ouve a oração, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus presente em todos os momentos da nossa vida, irmãos. Eu fiquei tão maravilhada, irmãos, quando eu fiquei lendo essa palavra desses 4 amigos. Eles foram ao encontro de Jesus. Eles ficaram sabendo, Jesus está de volta. Não vamos perder a oportunidade. Vamos pegar o nosso amigo, quem sabe tinha um na casa com esse paralítico, tinha 2 e chamou mais. Vamos lá, queremos o nosso amigo de pé conosco. Quem sabe nós não temos um amigo assim, que está paralítico, sem poder andar, mas ele está paralítico, desanimado na fé. Ele não consegue mais orar. Temos amigos, muitas vezes, e não nos damos por conta, irmãos. Vamos pedir nessa noite que Jesus venha estar nos despertando, amém? Que Jesus possa estar despertando o nosso coração, que a gente possa olhar para o nosso irmão e sentir a dor dele. E poder pegar ele pela mão e levar ao encontro de Jesus e orar com ele. Não importa o que nós vamos passar, meu amigo, vamos continuar. Jesus está na casa e nós não vamos sair da mesma maneira que nós chegamos. Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus é um Deus de milagre, amém? Eles acreditavam que naquele dia seria diferente, irmãos. E Jesus, ele viu a fé daqueles amigos.
Jesus viu o coração daqueles 4 homens. Jesus é maravilhoso, irmãos. Mesmo que a gente diga, não, Jesus, eu não vou conseguir. Jesus disse, você vai. Sabe por quê? Porque tu és meu. Eu te escolhi, eu te separei. Eu estou contigo, amém? Além de você ter Jesus, nós temos o Espírito Santo, irmãos. Que maravilha! O Espírito Santo nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando ânimo para nós continuar. E graças a Deus que as limitações daquele homem naquele dia mudaram. Naquele dia, Jesus disse para ele que os pecados dele estavam perdoados. Então ele se levantou e, pegando logo a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é eterno. Jesus é maravilhoso, irmãos. A palavra nos diz que todos, eles ficaram maravilhados. Além de ver toda aquela situação que eles assistiram, eles estavam reunidos com Jesus, ouvindo a palavra, mas ao mesmo tempo se deparando com aquela situação daqueles amigos descendo. A gente pode até imaginar, irmãos, essa palavra, essa história que aconteceu, daquele homem descendo ali, e Jesus olhando para eles e dizendo, ele não vai voltar para casa. Oh, Deus. Da mesma maneira que ele chegou, É verdade, sim. ele vai voltar para casa feliz. Ele vai voltar para casa andando, Oh, Deus. porque ele é um homem, ele precisa ter uma família. Ele precisa de um casamento, ele precisa ser restaurado. E eu creio em Jesus. Eu creio nas promessas do Senhor, porque nós temos visto todos os dias, irmãos. Todos os dias nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Quantos irmãos nossos já estão com Jesus? Quantos irmãos nossos já conquistaram de conhecer Jesus pessoalmente? Que maravilha, irmãos. Que maravilha chegar diante do Senhor, ser curado, receber uma palavra do Senhor, receber, ouvir Jesus te chamar de filho. Que maravilha, irmãos. Jesus se dirigiu a esse homem chamando ele de filho. Jesus já tinha escolhido ele. Jesus já sabia. E eu creio que Deus é poderoso. Jesus é o mesmo que curou esse paralítico em Cafarnaum. Ele vai curar os nossos filhos. Ele vai curar os nossos irmãos. Ele vai curar os nossos amigos. Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele vai abençoar todos os dias as nossas crianças. As nossas crianças que todos os dias, irmãos, estão sendo alvo. O inimigo tem tentado entrar nas casas, mas quando o Senhor Jesus está na casa é diferente. Então nós temos que abrir, irmãos, espaço para a presença do Senhor. Muitas vezes nós entulhamos a nossa casa de tantas coisas. Nós recebemos tantas pessoas que muitas vezes nem fazem tão bem. A gente abre a porta da nossa casa. E quando é Deus falando, a gente fecha os nossos ouvidos, porque o Senhor diz que a gente endurece o coração. O próprio Senhor diz que quando a gente ouvir a palavra, não é para nós endurecer o nosso coração. Então quer dizer que a gente tem condições de endurecer o nosso coração. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus é maior que o coração duro. Graças a Deus que Deus pode quebrar todos os tipos de grilhões. Graças a Deus que Deus é Deus soberano, que Deus é um Deus que tira o coração negro, coloca um coração de luz, um coração amoroso, um coração voltado a reconhecer que só Jesus pode todas as coisas. Então eu agradeço a Deus pela tua vida estar aqui reunido nessa noite.
Não foi em vão que você veio a este lugar. Jesus te trouxe a este lugar. Então que nessa noite nós possamos, irmãos, pedir que o Senhor Jesus venha estar nos despertando, amém? Se você está sabendo de alguém que está parado, ore, peça, Jesus, me ajude a chegar naquela pessoa, naquele meu amigo, Jesus. Que eu possa ser usado por Ti, Jesus. Que eu possa ter força e condições de trazer o meu amigo de volta, Jesus. Que eu possa ser usado por Ti, Jesus, assim como o Senhor abençoa esses 5 homens que chegaram na Tua presença, Pai. Que possamos reconhecer que Jesus é maior que todas as coisas, que possamos reconhecer que Jesus tem autoridade de soltar os grilhões, não importa o tipo de doença, enfermidade, não importa o vício que essa pessoa esteja, Jesus pode libertar ela de todos os vícios, amém? E eu fico feliz, quando eu li essa história, irmãos, eu fiquei imaginando todo esse trajeto que esses amigos fizeram. A palavra não nos conta se eles moravam perto da casa onde Jesus estava, ou se eles vieram quilômetros caminhando com aquele amigo naquela maca. A gente não sabe se naquele dia estava chovendo, se estava sol, se estava frio, mas o importante é que eles conseguiram chegar aonde Jesus estava. E Jesus abençoou aquele homem e ele saiu no meio da multidão, glorificando a Deus. Aleluia. E todos que estavam ali ficaram maravilhados. Então que a gente possa estar sempre maravilhado com as bênçãos do Senhor, amém? Que a gente possa estar sempre glorificando a Deus por todas as coisas que temos visto. Que a gente possa dizer obrigado, Jesus, foi o Senhor. Eu não tenho nada de bom, Jesus, mas o Senhor tem. Eu não tenho nada, Senhor, que possa fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu só quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero poder, Senhor Jesus, ter palavras que ajudam o meu irmão. E se ele não quiser que eu fale com ele, mas que eu possa abraçar ele e ficar ali calada com ele, Jesus. E se ele precisar chorar, Jesus, que o Senhor me dê força, que eu chore com ele, mas que eu quero ser um bom amigo, Jesus. Eu quero ser, Senhor Jesus, um instrumento usado por Ti, testemunha que o Senhor Jesus é o mesmo, o Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe os nossos irmãos, e essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Deus abençoe, passa a pastora Ademir. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa